E aí pessoal, tudo bem? Aqui novamente o Wilker Costa, mais uma vez com uma videoaula aqui para vocês. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para instalar o jQuery em uma página HTML, certo? Eu sei que tem muita gente que não sabe ainda o que é um jQuery, não sabe como instalar, tem dificuldade em usar essa tecnologia, certo? Mas o jQuery é muito fácil de se utilizar. Para quem não sabe, o jQuery é um framework JavaScript que tem como padrão escreva menos, produza mais, certo? Ele veio para facilitar o uso do JavaScript em aplicações web. Então o jQuery ele traz diversas funcionalidades que vão ajudar bastante as pessoas a colocar efeitos no site, sliders, carrossel e tudo isso, certo? E isso de forma totalmente fácil, coisa que antes com JavaScript você poderia levar quase 5 páginas de código, com jQuery você escreve menos de 2 linhas o mesmo efeito. Então para você ver como é útil e prático utilizar o jQuery. Então, a primeira dificuldade de muitas pessoas que iniciam o estudo no jQuery é saber como instalar o jQuery em uma página. O framework é uma base de códigos, onde você vai ter que pegar essa base de códigos, salvar em um arquivo JavaScript e jogar dentro do seu HTML. Para isso, eu vou criar aqui um tutorial, um arquivo HTML que vai servir para um outro tutorial que eu vou criar, que eu vou mostrar como fazer um carrossel de imagens com jQuery, certo? Então, acompanhe essa aula e posteriormente vocês fiquem ligados que eu vou estar postando a outra aula, que é sobre a criação de um carrossel. E eu vou usar a mesma base de arquivos que eu estou utilizando nessa aula, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um arquivo HTML, certo? Como vocês podem observar, fui em arquivo, novo, depois HTML. Clico em criar. Pronto, já tenho a minha estrutura em HTML aqui, criada pelo Dreamweaver, que é o editor que eu estou utilizando na versão CS6, certo? Só lembrando, se você ainda possui dificuldade quanto à introdução do jQuery, lá no blog WL vai ter lá um artigo explicando detalhadamente as funcionalidades do jQuery, certo? E aqui próprio no canal do YouTube tem um tutorial que eu mostrei como fazer um slide de imagens com jQuery. Então qualquer coisa vocês visitem aqui o meu canal no YouTube, vão lá no blog e aqui abaixo da descrição eu vou deixar o link para esses artigos e para o artigo principal que fala sobre o jQuery, certo? Então vamos lá. Então, criei meu arquivo index, aliás, criei meu arquivo HTML, vou salvar ele, Ctrl S, certo? Vou salvar ele na minha área de trabalho, mas para isso eu vou criar uma nova pasta, que eu vou dar o nome de carrossel, certo? Carrossel. E dentro dessa pasta eu vou salvar esse arquivo como index.html. Pronto, o arquivo está salvo. Vou modificar aqui apenas o título para questão de didática mesmo. Carrossel, Ctrl S, salvei o meu arquivo index.html. Agora eu vou na minha área de trabalho e pego essa pastinha aqui, ó, chamada carrossel, coloco ela aqui e vou abrir esse arquivo index para a gente poder visualizar a página que a gente criou, certo? Pronto, tá aqui ela. Vou mover para uma nova janela. Tem muita aba aberta aqui, certo? Pronto, está em uma nova janela. Carrossel, como vocês podem ver, não tem nada escrito, não tem nada criado ainda. O que eu vou fazer para mostrar para vocês que o jQuery está funcionando é emitir um alerta na tela mostrando que o jQuery foi instalado com sucesso. Como é que eu faço isso? Simples, vamos lá. Para quem já estudou JavaScript, sabe que todos os códigos de JavaScript devem ser escritos antes do fechamento do meu cabeçalho, que é antes do /read. Então eu vou escrever meu JavaScript aqui, certo? Então vamos lá. Script, type, texto JavaScript, fecho meu script, certo? Pronto. Aqui dentro é onde eu vou colocar os comandos em JavaScript e os comandos em jQuery que eu vou precisar para colocar o jQuery em funcionamento. Eu vou criar o seguinte termo: document.read, certo? Alert jQuery funcionando corretamente. Ctrl S para salvar. Vamos lá, F5.
Como vocês podem ver, o que foi que eu fiz aqui? Eu primeiramente criei a minha index.html, certo? Para exemplo de didática mesmo. Aqui eu coloquei um título e posteriormente falei que devemos utilizar todos os scripts antes do fechamento do meu cabeçalho com a barra read. Pronto. Abri um script em JavaScript e dentro eu coloquei uma expressão em jQuery, certo? O document.read function alert jQuery funcionando corretamente. Ó, você pode ver o document.read, ele é uma expressão, uma função nativa do jQuery. Então, para que serve essa função? O document.read, ele mostra, aliás, depois que o documento está todo carregado, automaticamente o que estiver dentro dessa função é colocado em execução, certo? Então, o document.read ele só funciona quando todo documento, toda a página é carregada, diferentemente do JavaScript, que ele carrega tudo de forma simultânea, né? E o jQuery não. Com essa expressão aqui, ele só vai executar a minha alerta, que ele vai me mostrar um alerta na tela, depois que todo o meu documento estiver sido carregado. Depois que todo o meu documento estiver carregado, automaticamente ele me joga a execução do que estiver dentro da função. No JavaScript isso era diferente. Ele colocava alerta assim que a página fosse carregada. Isso causava o quê? Uma lentidão no processamento de dados que a página teria para poder ser visualizado pelo usuário. E hoje o jQuery trouxe uma funcionalidade que é justamente a minimização e a produtividade na codificação e aplicações web, certo? Então pronto, temos aqui o document.read function, ele serve para quando todo documento estiver carregado, automaticamente o que estiver dentro ser executado. No meu caso é um alerta, mas como eu dei Ctrl S, fui na minha página e dei F5, vocês podem observar que não aconteceu nada. Por quê? Porque o jQuery não está instalado. Essa vai ser a nossa prova. Depois que o jQuery estiver corretamente instalado, automaticamente quando eu der F5 e depois que a página tiver sido totalmente carregada, o alerta vai ser executado na minha página, certo? Mas Wilker, como é que então eu devo agir para instalar o jQuery? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google, certo? E vai colocar jQuery. Existem duas formas de se instalar o jQuery. Uma é baixando o código para o seu computador e outra é usando um código de um servidor externo, que eu vou mostrar as duas formas para você, não se preocupe, e vou mostrar a desvantagem e vantagem de cada uma. Pronto, jQuery.com é a primeira opção que você vai visitar, clicar e automaticamente vai ter lá um botão de download para você fazer o download da biblioteca do framework. Está aqui, ó, download jQuery versão 1.10.2 ou versão 2. Vamos lá, cliquei em download, certo? E temos aqui várias versões do jQuery. jQuery 1.x, 2.x, jQuery Migrate Plugin. O que eu vou pegar aqui é a última versão, que é 2.x, certo? Só que tem aqui, nós temos aqui a versão Compressed e a Uncompressed. Eu recomendo vocês baixarem a Compressed, porque ela, além de ser comprimida, ela vai trazer uma quantidade de código menor. Porque a Uncompressed, ela traz toda a biblioteca do jQuery. E muitas vezes isso é prejudicial ao seu site, porque traz uma taxa de carregamento muito alta. Então, quando vocês forem fazer o download da biblioteca, do framework, vocês usem a primeira aqui, ó, Compressed, porque ele já traz a versão totalmente comprimida, certo? Em um menor número de megabytes. Então, você clica aqui, Download tem Compressed, e aqui vocês podem observar todo o emaranhado de código do jQuery. Certo? São diversas funções, diversas funcionalidades que você vai poder utilizar dentro da sua página. O Will, que está aqui, não veio nenhum arquivo para mim. Como é que eu faço para salvar isso aqui? Primeiramente, Ctrl A, depois Ctrl C, você vai lá no Dreamweaver, Ctrl N, clica aqui em JavaScript, criar, Ctrl A, Ctrl V, beleza? Depois Ctrl S. Dentro da parte você coloca jQuery, salvar, pronto, já tem o meu arquivo jQuery.javascript. O que recapitulando, primeiramente eu cliquei lá no botão download, escolhi a última versão comprimida, certo? Depois disso, ele nos retorna vários códigos aqui, ao qual você clica em Ctrl A, Ctrl C para copiar. Depois vai lá no Dreamweaver,
cria um novo arquivo em JavaScript e cola o código que você copiou. Depois é só salvar. Pronto, nós já temos o nosso arquivo aqui, jQuery, nossa biblioteca já baixada e salva dentro da nossa pasta de trabalho. Só que existe um porém. Will, que vai funcionar? Vamos ver, né? Ó, F5 não funcionou. Por quê? Porque eu ainda não fiz a chamada no meu HTML. O próximo passo é fazer a chamada do jQuery dentro do arquivo que eu estou trabalhando, senão não vai funcionar. Então, todos os arquivos do seu site que você deseja ter o jQuery instalado, você tem que vir aqui antes do fechamento da barra read e fazer a chamada do jQuery.js. Como é que eu faço isso? Script, type, texto JavaScript, certo? src para procurar o arquivo. Tá aqui, ó, jQuery, dou um OK, fecho o meu script, dou um Ctrl S para salvar, vou no meu navegador, dou um F5 e vejam aí como realmente agora está funcionando o nosso alerta. jQuery funcionando corretamente, certo? Isso significa o quê? Significa que instalamos o jQuery de forma correta e que a partir de agora você já pode criar qualquer tipo de efeito em jQuery porque o jQuery já está instalado. Então, esse comando aqui foi a prova de que o jQuery foi instalado corretamente, certo? Mas, Will, que você falou no começo da aula que existia uma outra forma de fazer a instalação de jQuery sem precisar fazer o download da biblioteca. Correto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar somente a chamada, que vocês sabem que não vai funcionar se não tiver essa chamada, certo? Ctrl S, F5, ó, testando de novo, não está funcionando. O que eu vou fazer é o seguinte, vou voltar aqui no site do jQuery. E como eu falei para vocês, existem duas formas. A primeira forma é baixando a biblioteca e a segunda forma é utilizando um servidor externo. Quando eu falo servidor externo, eu vou pegar somente a chamada do jQuery de um servidor externo, que pode ser o próprio servidor do jQuery, do site do jQuery, ou pode ser do Google, por exemplo. Aqui tem, ó, usem jQuery with a CDN. Isso significa que eu posso pegar essa linha de código aqui, certo? Ó, eu posso pegar essa linha de código e utilizar dentro da chamada lá no meu index.html. Por quê? Porque automaticamente eu não vou precisar pegar e fazer o download da biblioteca. Eu vou utilizar a biblioteca de um outro servidor externo que por padrão pode ser tanto do jQuery como também do Google, da Microsoft, certo? Aí você me pergunta, mas qual é a vantagem de se utilizar isso? Simples, você vai minimizar o carregamento e processamento do seu site. A partir do momento que você coloca uma chamada de jQuery de um servidor externo, automaticamente você não vai estar consumindo banda do seu servidor e o seu site não vai precisar carregar nenhuma biblioteca instalada dentro do próprio servidor. Então, a partir do momento que você usa uma chamada externa, você vai consumir banda do servidor externo e não do seu servidor. Isso vai causar o que, no caso? Vai causar uma maior rapidez de carregamento do seu site e diminuição do código utilizado na sua aplicação. Então, se eu fosse recomendar para vocês uma dessas duas formas, eu recomendaria as duas. Por quê? Não utilizar as duas juntas, certo? Dependendo da sua aplicação, se a sua aplicação for uma aplicação robusta, que tenha que ter o mínimo de código possível, eu recomendo a segunda opção, utilizando o servidor externo. Mas se a sua aplicação é uma aplicação comum, que não vai ter muito código, nem muito processamento, eu recomendo você baixar o jQuery e instalar, porque você pode modificar o código do próprio jQuery para determinada funcionalidade que você venha a ter, que a biblioteca não lhe dispõe, certo? Então a minha dica é, utilize os dois de acordo com o seu projeto, não use os dois juntos. De acordo com o projeto que você está trabalhando, você pode usar a primeira opção ou a segunda opção. E para mostrar para vocês como a segunda opção funciona, eu vou pegar aqui o jQuery do próprio site do jQuery, que é essa chamada aqui, ó, dou um Ctrl C, vou lá no meu Dreamweaver, Ctrl V, Ctrl S, e vamos ver se está funcionando, né? Vamos lá, F5. Pronto, ó. Vejam bem, está funcionando. O jQuery está instalado na minha aplicação de forma externa. Isso não está consumindo banda do meu servidor e isso está consumindo banda do servidor do próprio site do jQuery, beleza? Então existem essas duas formas. Essa foi uma aula introdutória mostrando para vocês como é que se instala o jQuery, beleza? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar
E como já falei, vocês fiquem ligados que o próximo tutorial referente a jQuery é a criação de um carrossel de imagens, ao qual eu vou estar utilizando esse mesmo arquivo dessa mesma aula, beleza? Um forte abraço para todos vocês, espero vocês aí no nosso próximo tutorial.